mas Não mais pode ou menos entregar. uns 30 anos. Algumas ruas. E, Como eu sou da geração Forever Young, então, assim, a Highlander, né? Então eu não fico velho. Então, pois é. vamos dizer que nos conhecemos do milênio passado. Pronto. Não, aí também você quer me matar de vergonha, né? Por favor. Mas a verdade é uma só. Eu conheço o Alexandre em 91, né? O Alexandre era pastor da igreja que eu fui participar, eu era ovelha, né? Em 97, eu saio da igreja, vou para os Estados Unidos morar, e aí a gente perde o contato, e agora o Alexandre me encontrou nas redes sociais, e foi muito bom reencontrar, viu, Alexandre, você? Bom. E deixa eu apresentar o Alexandre. O Alexandre é bacharel em teologia, professor de história, filosofia, sociologia, ciência da religião, mineiro e palmeirense. Ó. Faltou quase que nada aí, né? Só o CPF, RG e tal, e já está a descrição completa. Pois né? 1001 atividades. Pois é. Mas o Alexandre hoje se dedica ao magistério, professor de história, e nós pudemos, antes de ontem, trocarmos algumas ideias, e a Regina falou que, não, tem que ser São Paulina. Pronto, a gente vai perder um monte de gente na live porque você é palmeirense. Vamos perder um monte de amigo aí. Mas nós estávamos conversando antes de ontem a respeito da educação, a respeito do Estatuto do Adolescente, e a gente começou, né, Alexandre, falando sobre o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o coração desse artigo, ele é um binômio, né? O binômio qual é? Quais são as duas ênfases que esse artigo fala? Sobre a proteção integral da criança e a prioridade absoluta, né? E esse artigo 4º do ECA nada mais é do que uma repetição da Constituição Federal, artigo 227. Né? Na realidade, eles copiaram e colaram. Né? Só que, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essa proteção integral, já que a escola é a segunda casa da gente, né? É a segunda casa da criança. E eu gostaria de entender esse mecanismo, como que funciona, como que está funcionando as crianças nesse meio da pandemia na escola, o contato de vocês com os alunos, como tem sido o comportamento deles depois que a gente passou por esse vendaval aí que foi essa Covid. Como que tem sido a impressão de vocês como educadores? Então, na verdade, a minha ótica em relação a isso, você também é professora de história, também já esteve em sala de aula, sabe como é que é isso, né? Na verdade, parece que o Estado escolhe todas as peças para não funcionar, né? Então, eles criaram uma espécie de monstrengo, onde você tem uma quantidade gigantesca de alunos dentro da sala de aula. Hoje assim, o mínimo são 40 alunos, e nenhum professor só tem 40 alunos, ele tem no mínimo 14, 16 salas, então você multiplica isso nesse montante. E, na verdade, vamos dizer assim, eu vou ser sucinto, tá? Senão eu falo pra caramba aqui. Mas a ideia da lei, lá da Constituição Cidadã, né? Na verdade, a lei buscava favorecer o adolescente e a criança, só que na prática nós observamos que é quase uma alienação dentro da escola da criança deficiente, que está muito na moda a se falar, depois o Romário fez um comentário ontem e tal, né, próprio até a página 2, porém a gente tem que entender que é um desvio disso. Bom, se nós temos um caos estabelecido no parâmetro da sala de aula, com a pandemia, então, se multiplicou, se intensificou essa compreensão de que, ainda que a gente tenha uma estrutura, toda essa base está fundamentada no elemento mais barato que tem na educação, que é o professor. Já dizia o Jô Soares, né, na citação dele. Então, ficou quase que como uma luta individual para tentar
buscar essa criança que, na verdade, ninguém sabia o que ia ser a pandemia, a mídia jogando terror 100% do tempo na cabeça das famílias e das crianças, e a escola sem saber como fazer, porque nós não estávamos nem lá presentes. Então, se estabeleceu o Estado de uma forma assim, rápida, emergencial, criou-se uma plataforma em que a maioria dos alunos não tem acesso, por não ter internet, acesso a esses meios, então ficou uma coisa meio... trouxe à tona exatamente o caos da nossa educação, né? Se o artigo 1º, permita-me citar um pouquinho, já passo a bola para você de volta, né? Mas permita-me citar, se o artigo 4º da Constituição, ela é espelho do artigo 1º e do artigo 5º, na verdade o artigo 1º fala a respeito da importância da criança e do adolescente. O artigo 2 e 3 estabelece quem que é criança até os 12 anos e quem que é adolescente, né? E a gente tem uma coisa legal para falar sobre essa preocupação posterior. Mas o artigo 4º, espelhando o artigo 1º e o 5º, ele deixa, de repente, a desejar da seguinte forma. Como dizia a sabedoria mineira, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não é? Ninguém então, trata vida. Não, ninguém trata, né? Então, de quem é a responsabilidade? Da sociedade. Mas quem é a sociedade? É a escola, só que a escola, ela tem a criança 4, 5 horas por dia. Então, ela é responsável naquele momento que ela está lá, não é? Então, a ideia de substituir o termo professor para educador, por exemplo, eu sou contrário a essa ideia, porque eu não sou educador, eu tenho contato com o meu aluno 40 minutos com 40 alunos. São 45 minutos a aula, até eles chegarem na sala, você tem 40 minutos com 40 alunos, ou seja, você não sabe nem o que está passando naquele dia na vida daquele aluno, quanto mais conhecer, modificar a visão dele. Então, assim, de uma forma bem clara, eu já abri bastante um leque para a gente conversar bastante sobre esse tema, mas a pandemia trouxe à luz o quanto que as nossas crianças elas estão no cuidado de todos e no cuidado de ninguém, na verdade. Eu poderia resumir com essa frase. Uhum. Importante, Alexandre, que você falou, é que quando a gente estuda educação, lá nos primórdios, né, o professor, ele praticamente tinha os alunos como um discípulo dele, né? Então, sim, ele se dedicava, ele praticamente se dedicava quase que de forma pessoal com aquele aluno, né? O aluno era o discípulo dele. Agora, imagina você com 40 alunos a 40 minutos, você não consegue ter essa ligação com o aluno, não existe mais. Eu tenho 14 salas de aula esse ano, e, em média, eu trabalho com 30 salas de aula com de 35 a 40 alunos. Então, você imagina o que é você entrar numa sala onde o aluno ele tem um contexto diferente, porque o aluno permanece na mesma idade e eu vou ficando velho, né? Cada ano que passa. Então, já existe dificuldades de geração, entender o que ele diz, né? Quais são as formas de expressão deles. O que era para mim há 40, 50 anos atrás era, vamos dizer assim, falta de educação, para eles hoje não é. Então, entender esse aluno para poder, a partir do ponto de vista dele, construir uma relação é muito difícil. Tá? Então, nós temos essa dificuldade de entender o contexto familiar, por mais que você faça estudos e tal, sem o convívio do olho no olho, do saber decifrar se aquele aluno naquele dia está com problema em casa, se ele está com fome, né? É muito comum aluno passar mal por estar subnutrido ou precisando de alimento, né? Então a gente já tem a bolachinha famosa lá na escola, né? Ou especial para que o aluno, quando está passando mal, ele já vai lá e toma uma bolachinha na sala da direção da coordenação, porque é muito normal ele passar esse momento de fraqueza, né?
Enfim, eu acho que esse buraco, né, entre a realidade e a Constituição, e aquilo que a Constituição pensava e pensa, é gigantesco. E a gente vai colocando aí o ser humano, né? Eu acho que, assim como na pandemia a gente teve os enfermeiros e médicos como herói, a gente também teve os professores, porque é muito difícil você preparar uma aula à distância, sendo que você sabe que o seu aluno talvez não tenha nem condições de assistir aquela aula, ou não tenha condição de ter acesso àquele material. Né? Uhum. Você dá aula para o ensino fundamental? Sim, e médio também. Certo. E no ensino fundamental, aqui a Regina está perguntando, não tem comida na escola, não tem merenda escolar? Como que funciona? Não tem ali. Não, a escola, nesse ponto, nós temos que elogiar. A escola tem alimentação. Só que a criança vem de casa sem alimentação. Então, é muito comum na minha região a criança acordar 10, 11 horas, porque o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, ele acorda, não toma café e vai direto para a escola, por exemplo, que são os menorzinhos da tarde. De manhã é muito comum, alguns casos, o aluno dormir sem janta, por exemplo. Mas quando ele vai na escola, sim, a alimentação lá é razoavelmente, tem nutricionista, então a alimentação é balanceada, então nesse ponto o Estado oferece, e nesse ponto o Estado está cumprindo a risca aquilo que ele próprio se propõe a cuidar das crianças, né? Agora, a gente falando da idade, né? Nós estávamos conversando terça-feira e você me falou dos dois aspectos, né? Da forma que Piaget fala e da forma com que a sociologia classifica a faixa etária, né? E eu achei muito interessante. Você poderia nos compartilhar com a gente? Inclusive, Alexandre, só explicando, essas lives que eu faço, posteriormente vai servir como trabalho de teses, às vezes de processo. Que legal. Vou mandar esses materiais que a gente faz em vídeo para o Congresso Nacional, tá? Então, acho que é importante você traçar essa diferença de idade que a gente vê, Piaget e a sociologia. Então, vamos estender até um pouquinho mais, sendo muito objetivo e rápido, tá? A Constituição estabelece até os 12 anos como criança. Criança, ou seja, ela é imputável, tá? Ela tanto é imputável quanto ela tem a inocência de não ser responsável pelos seus atos. Nós temos dentro da Constituição, então, esse aspecto. A partir dos 12 em diante é considerado adolescente, abrindo possibilidade até chegar até mais de 25, dependendo da capacidade mental do adolescente e da criança naquele momento. Mas o cara tem 24, 25 anos, mas se ele tiver a mentalidade de adolescente, ele ainda é considerado pelo artigo da Constituição. Bom, hoje em dia não é nem a sociologia, é a psicologia que afirma isso. Uhum. Como as crianças estão começando a sua vida sexual mais cedo, então a gente fala de crianças de 11, 12, 13 anos engravidando e mantendo relação, e a maturidade econômica financeira indo para perto dos 30, 35, quando essa criança tem uma boa formação, ela consegue se romper esses laços do mercado de trabalho, a gente tem um hiato muito complicado, né? Como que eu pego uma criança com uma responsabilidade maior, uma carga emocional maior, e eu pego adultos com uma carga emocional muito infantilizada? Então, esse esticar da adolescência, que não acontecia na nossa época, né? Na nossa época, eu digo a minha época, né? Assim, lá na época do Adão e Eva, tal, naquele período jurássico, não havia período de adolescência. Então, eu me recordo, à tarde mesmo eu estava lembrando disso, de chegar em casa triste, meu pai olhar e falar, meu, que essa cara está com fome, tem comida lá, ou então está rindo demais, e a mãe falava, está rindo, viu o passarinho verde, né? Então, você não tinha a crise emocional, que é
esse turbilhão de emoção da adolescência não era vivido, ninguém tinha essa compreensão. Você era criança e depois de criança você já era um adultozinho. Um jovem. Não era nem jovem, era um adultozinho. Não sei se você sabia disso, mas, como professor de história, mas no século XIX, quando implementa a Revolução Industrial, por exemplo, as igrejas protestantes, especialmente, por causa da escola dominical, começou a levantar uma campanha para a criança trabalhar só 10 horas por dia, porque senão chegava domingo de manhã, elas dormiam na escola bíblica dominical. Então, a primeira vez que a igreja influencia no mercado de trabalho foi no século XIX. Então, hoje em dia, essa compreensão de adolescência estendida, distorcida, a gente vai colher mais tarde adultos sem uma perspectiva emocional razoável e, assim como nós estamos colhendo agora crianças que estão com uma responsabilidade além da força delas nas costas. Uhum. Eu acho que era mais ou menos por aí que a gente tinha falado. Sim, e eu acho interessante, Alexandre, algo que nós conversamos, que foi o seguinte: ao mesmo tempo que a psicologia estica essa adolescência até os 25 anos, nós temos hoje, por exemplo, como advogada, o peso do judiciário em cima das crianças, principalmente da primeira infância, tá? E aí nós vamos agora entrar num momento muito delicado, que é o seguinte: primeiro, educacionalmente falando, as crianças elas não estão curtindo a idade delas, porque elas estão sendo alfabetizadas muito cedo. Então, elas não têm tempo para brincar, elas não têm tempo para aquelas brincadeiras que a gente antigamente brincava, de pular corda, de rocambole. Não tem. As crianças hoje elas não têm esse tempo para brincar, né? Atrelada a isso, colocada muito cedo na escola para ser alfabetizada, né? E eu quero deixar bem claro o seguinte: o nosso trabalho hoje a respeito de abuso sexual infantil não é uma epidemia que está acontecendo, ainda não é. Pode chegar a ficar, se a gente não tratar dessa questão, tá? Mas as crianças que são abusadas na primeira infância, o peso do judiciário está tão grande em cima delas que praticamente elas têm que provarem que elas não estão mentindo, que elas estão falando é verdade, sendo que elas são tão pequenas e não têm a mínima consciência do que está acontecendo com elas. E a questão do abuso, ela é muito subjetiva, dependendo de como é essa sociedade. Se nós pertencemos a uma sociedade conservadora, o pai nem daria banho na criança, como era na época dos nossos pais. Sim. Né? Meu pai nunca me trocou, nunca viu a gente sem roupa, né? Hoje nós temos uma sociedade mais progressista, onde ambos dividem as tarefas do lar, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma certa libertinagem, tá? Em relação, sim, inclusive, à criança. Sim. E mais, eu tenho visto muitos processos onde o casal aceita a relação aberta, tá? E nessa relação aberta, o incesto faz parte também. Correto. Isso é grave. Porque essa criança, ela não sabe o que está acontecendo, estão entrando na privacidade dela, a privacidade mais estreita que existe para um ser humano é o seu próprio corpo, tá? E está causando nela uma confusão tamanha que principalmente isso acontece exatamente no período onde ela está sendo alfabetizada. Patrícia, acontece uma coisa que, assim, é muito importante nós prestarmos atenção nisso como sociedade. Tá, se a responsabilidade de todas as crianças, independentemente se são meus filhos ou não, também é minha, olha o detalhe, não é minha, também é minha, como cidadão, né? A gente tem que observar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, acompanhamento da família para aquilo que a criança aprende. Eu vou fazer uma descrição. Aqui nós não tínhamos conversado
sobre isso, mas é interessante a gente falar sobre isso. Há mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu lecionava no interior de São Paulo, Bragança Paulista. E eu cheguei numa sala de aula de 7º ano, então são crianças de 12, 13 anos, e como eventual, então eu tinha que dar aula de português nesse momento. Né? Tudo bem, beleza, vamos lá, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Eu peguei um material na biblioteca e distribuí e pedi para as crianças o seguinte: nós temos 2 aulas, então nos primeiros momentos da aula vocês irão ler 5 páginas do livro que vocês escolherem e vão fazer um pequeno relatório para mim. Depois disso nós vamos ter outra dinâmica, mas nesses primeiros 20, 25 minutos, 30 minutos, que seja, nós vamos fazer isso. Eu acabei de falar isso, me virei para fazer a chamada, uma menininha, assim, deveria ter 12 anos, professor, vem cá. Eu não vou ler porque eu estou com vergonha de escrever. Eu falei, você está com vergonha de mim? Eu sou professor, tá certo que você está me vendo por poucas vezes, não precisa ter vergonha. Ela, não, professor, eu não estou com vergonha do senhor, eu estou com vergonha do que está escrito no livro. Nossa. Patrícia, eu peguei um material oferecido pelo MEC na época. Na verdade, são 2 histórias rápidas que eu contar. Eu segurei o livro, levei na sala da diretora. Tá? A diretora, eu participei, compartilhei essa ideia com ela. A diretora olhou para mim e falou, professor, o senhor repete um dos palavrões que está aí no livro? Eu falei, olha, eu não posso, pela minha educação. Tem palavrões aí que eu, na época, quase 50 anos, eu nunca tinha ouvido. Quando ela pegou, ela falou, meu Deus do céu, tirou toda a coleção que havia sido recebida pelo MEC, da biblioteca. Vou te contar a última história rapidinha. Isso foi há 3 anos atrás. Também material oferecido pelo MEC. Tá? A história de uma princesa que o pai se aproxima dela, essa princesinha tinha 5 aninhos, e o pai diz para ela, filha, se você ficar comigo, eu vou fazer a sua mãe de escrava e a gente vai ser muito feliz. Como ela se recusou, porque ia fazer mal para a mãe, o pai coloca ela numa torre e coloca sal todo dia na boca da criança, até ela ficar com o pai. Ela não fica. A história diz que essa criança morreu e não tem final da história. A história simplesmente é essa narrativa. Tá? Sabe qual a faixa etária para essa criança ler isso? Ou ouvir a história porque ela não sabe ler? 5 aninhos. Nossa. Eu liguei para a diretora, era uma escola municipal. A diretora, imediatamente, ela tomou ciência porque era material novo, tinha chegado aquela semana. Ela recolheu e encaminhou para ser devolvido para o nosso querido MEC. Então, olha, a crítica há 3 anos atrás. Tá? Então, estabelece, o ministro naquela época, enfim, ele continua com a mesma ideia de materiais progressistas, onde palavrão faz parte da cultura. No caso dessa história aí, estava ensinando o incesto, então. Sim, exatamente, porque uma criança, é isso que talvez aqui no primeiro momento você me perguntou, e o momento chegou para ser falado assim nesse momento. Dentro da psicanálise, e dentro mais que a psicanálise, a psiquiatria também, enfim, todas as áreas que pesquisam o pensamento e o comportamento humano, estabelece que nos 5 primeiros anos é o período de formação do aparelho emocional, físico e emocional, sistema neural mesmo, tá? Então, uma criança no ventre, ela sofre cortes de neurônio, todos nós temos, quando nascemos, temos 5 vezes mais neurônio que nós temos hoje, né? Então a criança é mais inteligente do que eu, né? Mas só que com o passar dessas fases, da fase do útero até a fase dos 5 anos, que é a última, ele vai sofrendo cortes. Cada época dessa tem um nome, né? Desde esquizoide até a fase do útero, até 5 anos, onde a criança recebe a fase chamada de síndrome de Édipo.
né? Vamos explicar um pouquinho rapidamente isso aqui, senão fica meio estranho, né? Uhum. Mas a psicologia, ela estabelece nesses processos que, se no primeiro momento a criança, lentamente, ela vai se inteirando com o mundo, no ventre, o universo dela é a barriga da mãe. Né? Então, aí nós entramos na questão do aborto. Se nós temos o artigo 4º, um feto não é criança, então eu tenho que proteger os animais, eu tenho que proteger as foquinhas, os filhotinhos de urso pardo, mas um filho humano eu não protejo no útero, porque a criança só começa a se chamar de criança quando nasceu, antes não é criança, antes não é ser humano. Então, mas vamos lá. A partir de um determinado momento, acontece esse processo de conscientização no útero, a criança passa a ter noção da existência de um universo que é dentro da mãe. Bom, no segundo momento, ela nasce, tem então toda uma adaptabilidade, até o 5º e último momento. É quando a criança se enamora, entenda aí, namorar aqui não sexualmente, pelo amor de Deus, nem eu e nem Freud tentando dizer isso, né? É a forma que a criança tem dela se rivalizar com o pai ou a mãe do sexo oposto. Então, com 5 anos, eu olho para o papai e para a mamãe, são um casal. O passarinho e a passarinha, o cachorro e a cachorra, e aí vai, né? Só eu que não tenho. Então, quem é minha namorada? A mamãe. Ué, mas por que eu, então, vejo a mamãe com o papai? Então, eu não sou o namorado, eu não sou o príncipezinho, não sou a princesinha, né? A menina da mãe e do pai. E aí, nesse momento, existe a última ruptura, né? Então, a criança entende que ela está sozinha e que agora ela tem que encontrar um casal, um par para ela, né? Se você, nesse período de 4, 5 anos, você ensina que a filha pode se apaixonar pelo pai e o filho pode se apaixonar para a mãe, nós estamos praticamente abrindo caminho aí para pedofilia e para outros tipos de abuso. Né? Então, uma compreensão simples, mas abre um universo aí para quem está, né? Quem tem a intenção, e isso é um projeto, vamos falar assim, não é à toa que tem no Congresso uma proposta de casamento entre pais e filhos, mães, irmãos, né? E consanguíneos. Então, não é uma coisa aleatória, é um projeto que se estabelece a cada dia mais, vamos dizer assim, tornar aquilo que para nós é abominável, né? Manter um contato com entes tão próximos, né? Não vou falar a respeito do pecado, tal, poderíamos entrar nessa questão, mas vamos entrar na questão da abominação moral mesmo, civil, né? Nós cometeríamos um crime previsto em artigo se nós permitíssemos que acontecesse algo tão devastador como facilitar para que os pedófilos estejam aí à disposição e à vontade, inclusive aprendendo isso nas escolas, né? Seria horrível uma coisa dessa. Na sua concepção de professor, então, uma criança chega, da primeira infância, chega na escola, fazendo aqueles desenhos que a gente já conhece, com aquelas aberrações, você fala, meu Deus, onde essa criança viu essas coisas, né? Que retratam um abuso. Qual tem que ser a iniciativa da escola, do professor, né? Quais os procedimentos? Isso é muito importante, a gente está conversando, né, e informando a sociedade. O professor, ele é responsável não só naquele período, mas especialmente naquele período que ele está com a criança. E isso vai desde o espaço físico. Então, não sei se a minha diretora está assistindo, mas ela sabe que acontece isso. Se eu chego e tem um vidro quebrado, eu identifico, faço uma notificação e encaminho para o mais rápido possível alguém ir lá isolar aquela parte e trocar o vidro, né? Quando nós observamos alguma espécie de violência, quer corte, machucadura, ou a criança está irritada demais, ou ela está desesperada, então a aproximação do professor, né? A gente chama de aproximação didática. Você chega, se aproxima, pergunta, tenta se informar, observa. Havendo ali indícios
que essa criança sofreu maus tratos ou sofreu abuso, a gente então chama a equipe de gestão e juntamente com a de gestão nós chamamos o conselho tutelar junto com a PM, normalmente. Pelo menos isso reza o estatuto do funcionalismo público, né? Então cabe a nós naquele momento, assim como cabe ao hospital, se ele chega lá alguém lesionado, alguém que levou um tiro, alguém que foi... Então o próprio hospital tem a obrigação, vamos dizer assim, constitucional de chamar o devido departamento para cuidar daquilo. Como professor, já aconteceu alguns casos, não na escola que estou lecionando agora, mas em alguns casos no meu trabalho, de nós observarmos que a menina sofria abuso, né, pelo menos 2 ou 3 casos que a gente pôde dar seguimento isso para o conselho tutelar. Né? E é algo muito sério. Assim como também nós podemos estar mais atentos, não precisa ser só na sala de aula, às vezes o vizinho, às vezes a criança que se aproxima, né? Então, hoje em dia nós temos uma linha muito estreita, né? Se você é muito simpático com criança, você pode ser confundido. Porém, se você não trata a criança como criança, você se torna omisso, né? Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado, ter um espaço devido por ela ser criança, ela não vai entender muitas vezes a sua aproximação, porém, com esse devido cuidado, a gente também pode exercer a nossa cidadania, que é cuidar dos menores. Né? Eles são tecnicamente indefesos, muitas vezes não tem nem como falar, eles não têm com quem compartilhar e partilhar o que estão passando. Né? As crianças da primeira infância, elas não têm noção do que acontece com elas, né? Como advogada, eu vejo nos processos que a fala delas é uma fala muito infantilizada, mas a gente que sabe do que se trata, a gente consegue entender perfeitamente, né? Porque sim. As crianças da primeira idade, da primeira infância, quando elas falam que o papai deu para elas tomarem um leitinho estragado, né? Quando elas falam que, desculpa até falar essas expressões, mas somos adultos o suficiente para podermos falar, né? Que ela viu que o papai ficava como o boneco de perna de pau, né? Com o pipi dele, né? Então, quer dizer, ela transfere na ideia dela, na imaginação dela de criança, aquilo que ela vê que é comportamento de adulto, né? Ela transfere a imagem da fantasia dela para algo muito real que ela viu, né? E que a gente precisa traduzir isso, né? Agora, como advogado, o que eu vejo assim, muita dificuldade do judiciário e que o professor ou a direção da escola que se propõe a denunciar e ficar do lado da criança, ela quase que se torna assim um réu. A vítima se torna o réu se torna a vítima e a criança, juntamente com as suas testemunhas, né, se tornam os réus. Eles têm que provar de que é verdade, o professor tem que provar que é verdade que ele ouviu da criança o que a criança falou, né? Se é a diretora tem que provar que o que a criança falou é verdade, né? E aí eu fico assim imaginando a cena que eu vejo, a criança pequena, olhando para cima, todo mundo em cima dela falando, fala a verdade, né? É um caso muito Patrícia. Olha, sabe como que eu chamo isso? Existia um personagem do Chico Anísio em que ele citava uma frase, abre-se aspas, a ignorância é que astravanca o progresso do país. Na verdade, nós desconhecemos, nós erramos muitas vezes por desconhecer a legislação. E eu sou um cara que eu brigo bastante para que, primeiro, a gente tem que conhecer como funcionário público, como servidor e demais. Existe uma coisa que se chama dar fé. Então, se eu escrevi num papel, fulano de tal me procurou e eu demonstrando que houve abuso, que houve, assino, dou fé, e isso tem valor de documento. Exato. Se um conselheiro tutelar escreve embaixo de que ouviu a criança, aquela assinatura está dando fé. Exatamente. Tá falando. Exatamente. Qualquer funcionário público. Sim.
e vale como professor também. Então, muitas vezes, nós temos medo de falar, mas será que... Não tem será. É a sua consciência como cidadão, e a Constituição também vai além. Eu acho que você não vai sair dando voz de prisão para ninguém por aí, pelo amor de Deus. Mas a Constituição também nos dá esse poder quando você fraga um indivíduo em flagrante delito, né? Então, num caso desse, a legislação tem que apoiar. Mas e se o delegado... E se não? Peraí, gente, nós estamos falando da lei dura lex sed lex, né, como diz lá em latim, né, na velha Roma, na vecchia Roma. Então é o seguinte, a lei é dura, mas é a lei. Então a lei tem que ser aplicada. Se eu conhecer a minha cidadania, e aí que é a grande batalha que nós temos como pessoas que conseguem ainda, graças a Deus, graças à educação que nós recebemos lá atrás, ainda pensar. Hoje em dia, o tipo de educação que está sendo engendrada não permite que o ser humano, que o cidadão se torne pleno. A Constituição de 89 e 90, ela se chama de Constituição Cidadã, só que em muitos aspectos ela tirou a nossa cidadania não ela, mas vamos dizer assim, as entrelinhas, cada vez mais é tomada a ponto de que a dureza da lei ela é sedimentada pelas entrelinhas. E uma das coisas que é importante é nós termos noção de quem nós somos, qual é a nossa profissão, independentemente do ganho do professor, nós não somos profissionais. E como profissionais nós temos a obrigação de conhecer o regulamento e a nossa Constituição. Então, não precisamos ter medo se chegarmos lá, pegar um papel, não existe mais papel de pão, mas pegar um papel de pão, né? Não leva mortadela, bom, não existe mais, mas se você pegar um papel pautado, escrever de punho, e embaixo assinar da fé, tem valor de cartório e tem valor de ata. Então, a nossa opinião vale muito. E, às vezes, é a única coisa que a criança tem. Sim. Esse olhar de 45, 40 minutos que nós temos, às vezes, é a salvação, é o ponto de levar uma criança à vida ou permitir que ela morra. Então, é muito sério. Às vezes, parece que não, a gente leva meio de uma forma lúdica, mas a nossa função ali é diferente. Né? Por isso que eu valorizo essa questão. Não só o funcionário público tem a necessidade de estar atento à condição física da criança, né? Às vezes a gente brinca muito em sala de professor, né? A gente tem que fazer papel de mãe, de padrasto, de professor, de psicólogo, mas, gente, a criança só temos, muitas vezes, só nós. Assim como o assistente social, muitas vezes, que entra nas comunidades, só tem ele como base. E essa criança só depende disso. Ela não tem outra pessoa, ela não pode se socorrer. Então, essa é a nossa gloriosa missão, eu entendo dessa forma. Talvez eu não tenha tanta noção da importância do ensino, pode parecer loucura falar isso como professor, mas eu sei da noção da consciência humana que a gente pode exercer com essas crianças. Às vezes uma palavra modifica o destino delas. Outra coisa, Alexandre, que eu queria conversar com você, a respeito das crianças que são colocadas, crianças da primeira infância que são colocadas para fazer cariação na justiça. Elas têm que falar na frente dos pais, do pai ou do agressor, o que ele está fazendo com ela. Seja numa dinâmica entre ela, o pai e a assistente social ou a psicóloga, ou até mesmo numa audiência, tá? Com o Ministério Público, com o juiz. No seu ponto de vista como educador, como é o sentimento dessa criança nessa pressão, nesse mundo que ela não é dela? Eu vou contar uma historinha rapidíssima e depois eu coloco minha posição em relação a isso. Uma vez eu fui fazer capelania na penitenciária de Guarulhos. E fui convidado pelo diretor, então eu nem passei por exame, né? O coronel Edmar, na época, também nos acompanhou, então é um amigo de anos, né? Então, quando nós entramos dentro do quarto,
Oi. Bugou um pouquinho. Opa, não, normal. Então, a primeira impressão que eu tive quando eu entrei, eu já era adulto, já homem, barbudo e tudo. Quando eu entrei no pavilhão, nós entramos no pavilhão vamos dizer, da penitenciária, onde os presos tinham crimes mais graves. Veio de um lado um rapaz com uma chave de fenda na mão, olhando feio para mim, do outro lado. E eu estava só com um segurança. Veio mais 2 caras maiores do que eu. A hora que eu olhei para aquilo, e o cara olhando fixo em mim. Quando o cara se aproximou bem perto de mim, ele falou: "Você é o Alexandre?" Eu não tinha muita alternativa. Eu falei: "Sou." Queria te conhecer. Eu falei: "Meu Deus do céu", né? Do jeito que ele veio, eu pensei que ele ia fincar aquela chave minha. Só tava eu e 3 caras, né? De preso. Imagina uma criança totalmente indefesa, emocionalmente vulnerável, abusada, muitas vezes, com o seu sistema de formação psicológico ainda nem formado, nem a primeira fase, ela não tem nem ainda essa possibilidade de poder bloquear ou deixar de bloquear a sua psique. Ela é colocada diante de uma pessoa que o abusa. É lógico que ela vai ter crise pro resto da vida, é lógico que o casamento dessa criança, se ela for homem, vai passar, e for abusado, vai passar a vida toda por isso, e se for mulher, pior ainda, né? Então, é uma crueldade, ao meu ver. Muitas vezes nós, como professores, às vezes eu paro para ajudar a coordenação, o pessoal na escola. Você pega 2 crianças de 12, 13 anos, às vezes você coloca uma perto da outra, elas já ficam constrangidas. Imagina, não sai muito, 16, 17, eles ficam constrangidos. E com toda a liberdade que eles têm hoje, imagina uma criança sendo colocada perto de alguém que deveria cuidar delas, vamos partir do princípio que o abusador ou é o pai ou é a mãe, e ela não tem para quem recorrer, e ela é colocada lá e diz: prova agora. Se você não provar, você... Ou então ela escuta: se você falar, você vai para o conselho tutelar, você vai ficar lá e nós vamos buscar você. E ela está naquela, ou ela fala e vai, ou ela não fala e continua sendo abusada. Sem falar que então é muito delicado. O olhar dos pais, né? O olhar dos pais também tem influência, né? Mas aí é que está. Não, então, mas o criminoso, vamos partir assim, de princípio. Eu já tive a possibilidade de conversar algumas vezes com um camarada que fez isso, né, nesse processo todo de trabalho durante a vida. O criminoso, ele não está preocupado, ele não tem demonstrações. Nós temos que entender que cerca de 3% da população brasileira, se não me falha a estatística, eu não vou fazer igual aquele senhor que chuta estatística, foi presidente, ele chuta estatística, mas perto de 3 a 5%, e aí sim, aí eu acertei, 3 a 5% da população passa por um processo psiquiátrico chamado de narcisista. O narcisista tem traços, não um narcisismo no sentido da criança, ou que todos nós passamos, mas o narcisista, como traço de personalidade, ele não tem remorso. Ele sente prazer na dor do outro. Ele é o psicótico, que ele vai lá e mata o animalzinho, né? Então a gente tem visto muito na mídia aqueles caras extremos que ele sai matando em série, ou ele tem práticas cruéis. Só que existe uma grande parte da população que não mostra isso. E se esse camarada fosse apenas doente, seria fácil pegar o pedófilo, né? O cara tá no shopping, ele olhou, viu uma criança, ele vai lá abusar. Só que não, o cara sabe que no shopping ele não pode fazer isso. Ele vai esperar a hora certa, no momento certo para fazer isso, porque além de doente mental, no sentido ruim da palavra doente, não é doente de patologia, mas é doente no sentido de ser pervertido, né? Ele tem muita noção do que ele faz certo e errado. Então, de todas as formas, a única pessoa nesse processo que se prejudica é a criança,
que é o ideal nisso? É ter um acompanhamento de uma psicóloga, não é? A psicóloga, em ambiente adequado, conversa com essa criança. O psicólogo, eu não conheço a fundo, estudei um pouco de psicologia, mas eu não conheço a fundo, mas ela tem pequenas bonequinhas que a criança pode fazer a representação, a criança repete isso de uma forma lúdica, e através de um acompanhamento psicológico, minimiza os traumas dessa criança, né? Porque a criança vai crescer não só abusada, mas com a plena certeza que ela que é culpada, né? Nós tivemos um caso há uns 5, 6 anos atrás, eu não vou dar os detalhes, até porque a live é aberta, então qualquer afirmação minha é complicada, mas eu vi em um programa de televisão um avô que dizia que ele abusou da neta, porque a neta, com 3 anos, se insinuava para ele. E ela era culpada, né? A criança de 3 anos é culpada, né? Então é muito comum, no final das contas, ainda esse abusador e esse psicopata acusar a criança ainda, a criança que é culpada, né? É ela que, onde já se vê ela sorrir para mim, né? Então é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa depois que o indivíduo é desmascarado, né? Não é ele que é doente. Agora, não sei se você vai abordar isso, Patrícia, mas você tem observado que alguns políticos ligados a alguns partidos estão tentando transformar a pedofilia em algo menos criminoso, apenas como um distúrbio mental. Você observou esse detalhe, não? Tem acompanhado? Tem uma ala que diz que o pedófilo que simplesmente vê fotos e vídeos pornográficos, mas não comete o crime, né, ele não seria um pedófilo em potencial. Eu discordo, porque você participando de vídeos e fotos, você também está instigando o mercado da pedofilia. Sim, então, a minha exatamente. Ele é tão quanto aquele que faz o ato consumado. Só que um faz o ato consumado de uma forma e o outro faz de outra. É a mesma coisa. Mas aí a gente entra naquela. Será que existe pedofilia passiva? Pois é. Será que nós chegamos a esse grau de compreensão? Não existe pedofilia passiva. Existe o pedófilo que ainda não fez, né? Então, é como você pegar um camarada que matou 40, 50 e dizer assim, olha, vamos dar uma segunda oportunidade para ele, ele só matou 40, né? Mais cedo ou mais tarde, ele pode voltar. Queira Deus que não, mas pode voltar a isso e existe uma grande chance dele incidir nisso. Assim como o pedófilo. Ou ele ou ele está em vias de se tornar. E aí cabe à nossa sociedade entendermos que tudo que a gente puder fazer para evitar, para proteger, e é exatamente isso que os artigos primeiros do ECA e da Constituição rezam, gente. É necessário o Estado preservar para a criança física, moral e um detalhe, espiritual. Uhum. Então, aquela história que a gente tem ouvido, e eu estou falando isso não como teólogo, estou falando isso como professor, aquela história que a gente tem ouvido, que a escola é laica, que sim, a escola é laica, mas ela não é ateia, a sociedade não tem que ser ateia. Se você não quer que seu filho aprenda sobre uma religião, que ele aprenda valores dessa religião. Nós temos uma sociedade ocidental do jeito que é hoje, graças ao cristianismo. Se não fosse o cristianismo, nós estaríamos vivendo a barbárie de o cara sair chutar na cabeça com o futebol. Olha lá os talibãs, o Talibã. Exatamente. Exatamente. A lei romana, ela é influenciada pela ação do cristianismo, né? Eu acredito que isso é ensinado, inclusive, não só nas faculdades de direito, mas a lei de Italião, ela influencia a lei romana, que, por sua vez, é influenciada pela interferência do cristianismo. Então, se a gente quer tirar 2 valores, e aí uma coisa a gente tem que ser dita, olha só, olha a ironia da situação. O Haddad, quando ministro da Educação,
isso é uma fala minha, então a responsabilidade é minha do que eu estou falando, porque é real. Então, vamos lá. Ele, enquanto ministro, ele fez duas coisas, uma ótima e uma péssima. A péssima foi adquirir os livros didáticos da época que eu citei lá atrás. O que ele fez de ótimo? Estabelecer novamente nas escolas uma data semanal ou mensal para que se cante um hino nacional e que se aprenda a valorizar o país. Ironicamente, alguém ligado ao, né, ao PT, né, faz uma lei dessa. E é interessante como as escolas insistem em teimar e não cumprir a lei. Ah, dá trabalho. Ah, mas o menino está mascando chiclete. Ah, mas é ruim de colocar na fila. Sim, meu filho. Nós estamos na escola para ensinar. Se for fácil, não precisa de professor. Né? Então, aí a mão à palmatória. Eu participei de escolas em que se orava o Pai Nosso. Que absurdo! Sim, nós tínhamos católicos, tínhamos evangélicos, tínhamos espíritas. Por coincidência, ou não, por cristocidência, todas as religiões aceitam o Pai Nosso. Ah, mas meu filho é ateu. Tudo bem, ele não precisa participar. Mas a maioria absurda, absoluta, é a própria orientação do ECA. Nós devemos cuidar da parte espiritual das crianças. Né? Ah, mas o meu filho não vai cantar o hino nacional. Tá, você pode não gostar do presidente, eu particularmente tenho muita simpatia por ele, mas você pode não gostar. Mas vem cá, você não gosta do seu próprio país? Né? Quantos podem dizer que conhece o hino nacional e sabe que isso aqui faz parte da nossa vida? Né? Aconteceu um processo de esvaziamento de informação a partir dos anos 90, lá nos Estados Unidos, e caiu aqui no Brasil, que é a mudança da geografia. Uhum. Ao invés de estudar a geopolítica, vai participar agora o estudo só da geofísica. Então, eu faço habitualmente essa pergunta para os meus colegas e para as crianças. Fala para mim dois rios de São Paulo. Facinho, né? Fala 3 da capital. Aí a criança, se o camarada já não for da área, ele já vai, não tem, não sei. Por que não sabe? Porque as pessoas perdem. Se você não conhece a sua região, se você não conhece, se você não ama o seu país, se você não ama a Deus, dificilmente você vai defender. Você só ama aquilo que você conhece. Né? Então, esse esvaziamento de valores como pátria, como família, como respeito, como Deus. Então, é o inverso daquilo que a educação se propõe e que o ECA se propõe. Né? Eu tenho que preparar minha criança para ter valores morais, valores físicos, ajudar que ela cresça, desenvolva com educação física, com remédio, com comida, mas também eu tenho que favorecê-la com padrões e valores morais. Né? Por aí, pelo menos a Constituição está lá para isso. Ela manda, pelo menos. Alexandre, são 20h57. Daqui a pouco eu acho que vai cair a live. Se cair, eu ligo de novo e nós vamos continuar. Porque nesse segundo bloco nós vamos falar sobre traumas. Tá? Esse é muito importante nós falarmos sobre traumas. Como que vocês, educadores, tratam com os traumas das crianças, né? Sim. Nós vamos falar como recuperar essas crianças, né? O que a escola pode contribuir para essas crianças que são abusadas, como que a escola pode contribuir, né? E já que nós somos cristãos também, como a igreja, né, pode trabalhar com a violência doméstica. Haja vista que nós temos visto vários vídeos de pastores que fazem a denúncia e aí depois o pastor entra na igreja e mata o pastor em pleno culto. Né? Ou seja, nós estamos com um sério problema do Estado porque o Estado não protege quem ajuda na denúncia às vítimas. Né? Então, nós vamos, se cair o sistema, eu vou voltar. Não, a gente volta. O pessoal que está nos assistindo volta também e eu te coloco você de novo. Isso. E a gente vai falando. Tá bom? Ok. Vamos lá. E eu acho muito importante
que a gente fale, um detalhe importante para vocês, professores e escola. Nós temos hoje um material maravilhoso para podermos deixar registrado a denúncia, que é o celular, tá? Sim. Quando a criança vem na escola e denuncia o que está acontecendo em casa, para que não fique a palavra do funcionário, né, contra a palavra do agressor, então nós, como advogados, temos orientado, né, aqueles que têm ajudado as crianças, que grave a denúncia que a criança está fazendo na escola, né? Ela foi na diretoria e quer sentar para conversar com a diretora de um abuso, a diretora discretamente põe o celular para estar gravando, né? Porque essa gravação, junto com o depoimento da autoridade escolar que vai estar acompanhando o processo como testemunha, para nós, como advogados, é de grande valia, né? Agora, existem mecanismos também que a gente pode aplicar nesses vídeos que a gente hoje tem nos processos, que, por exemplo, a gente pode fazer o exame sobre a expressão facial, estudo das expressões microfaciais das crianças, porque é muito importante a gente dizer que quem criou a lei da alienação parental, que é uma lei que hoje existe no Brasil para colocar em descrédito as crianças, eles dizem que as crianças mentem. Então, nós, adultos, precisamos de todas as formas nos guarnecer de material para mostrar para o judiciário a veracidade da fala das crianças. Então, essa criança está com um comportamento estranho na escola. Você, professor, detectou que essa criança tem algum problema. Essa criança começa a contar para você. Se você não pode filmar, pelo menos grave em áudio, né? Mas bom seria se pudesse gravar em vídeo, né? Encaminha essa criança para a diretoria. Lá na diretoria, quem ouviu, grava, porque lá na frente esse agressor pode muitas vezes propor uma ação de calúnia e difamação. Se essa calúnia e difamação no processo criminal vinga, ele pode entrar com uma ação de indenização contra você. Então, a importância de você deixar bem documentado, não só você colocar no papel e assinar, mas grava, não é você que está falando, você ouviu a vítima contar para você, né? Então, assim, uma dica de como advogada que tem se acabado em processos aqui que as crianças têm sido vítimas de abuso, e a importância das provas, né? O juiz, ele leva ao convencimento das provas constantes nos autos, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, atos libidinosos. O que é atos libidinosos? Passadinha na mão, lambida, e assim por diante. Essas coisas não deixam vestígio. Por não deixar vestígio, sempre vai ser a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Só que essa criança, o segundo lugar que ela tem esse comportamento que vai indicar que algo errado está acontecendo com ela é na escola, né? Através dos desenhos, através de uma redação, né? Quando é uma adolescente, sim. Né? Através até de conversa com outro coleguinha. Às vezes ela não se abre diretamente com o professor, ela se abre com um coleguinha e esse coleguinha vem contar para o professor, ou para a professora, ou para a diretora, né? Então, na medida que essas provas são colhidas, né, a gente tem que levar para o processo de uma forma muito assim coerente, até porque também existe uma pecha jurídica que a testemunha é a meretriz de todas as provas, ou seja... Já ouvi essa. Ou seja, já ouvi. A criança só tem a prova oral, é o professor contando, é a diretora contando, é a avó contando, né? E mesmo assim é colocado em descrédito, né? Você não tem o corpo de delito positivo, quer dizer, você só tem a fala da criança em conjunto com as outros depoimentos também. E interessante, inclusive, analisar essa questão, Alexandre, que é o seguinte: se nós temos esse rede de apoio que fala, né, dentro do ECA, sim, essa rede de apoio da criança abusada, na lei da alienação parental, essa rede de apoio, eles falam que são alienadores sucessivos. A mesma coisa que o ECA fala de rede de proteção, que é o professor, quem está a babá, quem está na proteção ou na guarda dessa criança, eles copiam isso do ECA, traz para a lei da alienação parental e falam, não,
todas essas pessoas são alienadoras em potenciais, porque elas ouviram a história e reproduzem as falsas denúncias, né? Então, uma das coisas que a gente tem visto que tem assim sido de forma cabal nos processos é quando você começa a gravar. Foi na diretoria, gravou. O professor, gravou. Sabe? Vai fazer o psicossocial, grava. Principalmente, interessante isso daqui, o CNJ agora na pandemia, por causa das audiências por videoconferência, ele não havia isso na lei, né? O CNJ nunca tinha legislado a respeito disso. Aliás, os processos que correm em segredo de justiça não poderia nem ser gravado. Agora, com a pandemia, se faz audiência e não tem como ser segredo de justiça, porque alguém pode gravar e soltar, né? Mas o CNJ, ele fez uma nota de que todos os atos processuais têm que ser gravados. Todos os atos. E quando a gente fala todos os atos, a gente tem que colocar a mediação, a gente tem que colocar, por exemplo, o psicossocial. O que é o psicossocial? O atendimento da criança com psicólogos, o atendimento das crianças com o assistente social, né? E pasme, Alexandre, eu já peguei em áudio a criança sendo coagida pela psicóloga a falar que o pai é legal. Mas o teu pai é legal, apesar dele ter abusado, ele não te levou você para passear, ele não fez isso, não fez aquilo, entendeu? Quer dizer, a criança não está dizendo que ele não fez... Não é legal. Momentos legais, porque até porque os abusadores, eles oferecem brinquedinho para a criança. Eles não vão tratar mal a criança, é óbvio. Mas elas induzem, né, a essa condição para que a criança volte a ter convivência com esse agressor, porque, na realidade, a lei da alienação parental ela tem esse condão de reaproximação da criança com o agressor, né? E o psicossocial está a serviço para isso. Não é para fazer a escuta protegida que a gente hoje vê que é uma salvação para a gente, no sentido de que a criança pode ser ouvida em juízo e gravado e ser ouvida uma vez só, né? Mas... Então, Patrícia, tem um detalhe, desculpa, é que tem uma coisa que se trabalha em investigação criminal, que é o valor da narrativa. Uhum. Uma criança, ela vai narrar o que aconteceu com ela de uma maneira própria. Quando essa criança é induzida, por exemplo, hipoteticamente, a mãe quer prejudicar o marido, então ela diz, olha, fala que seu pai abusou de você. Mas o que ela fez? Aí a mãe narra. Essa narrativa, ela é diferente da narrativa da criança. Por mais que a criança utilize de palavras, de gestos, de formas, a narrativa dela vai ser infantil. Sim. Então é muito nítido, às vezes, quando a convivência diária com criança, por isso que é importante, eu não sei como é feito isso no Ministério Público e em audiência, a psicóloga, porque ela tem esse trato de ouvir e destilar o que a criança é capaz de engendrar e que ela é capaz de formular como forma de construção de frase, né? Então, às vezes, na aula de história, por exemplo, eu faço uma pergunta e eu, às vezes, dou risada. Quem respondeu isso foi o pai da aluna, né? Porque ele não vai chegar a essa conclusão. Foi o pai que conversou. E é muito legal isso, porque você acaba conhecendo um pouquinho da família pela frase ou pela forma que a criança se relacionar com aquilo. Você acaba adquirindo essa característica, né? Então, dentro dos órgãos, tem que ter um perito, ou se não tem, a pessoa tem que adestrar o ouvido para ouvir a narrativa da criança. A criança ela não vai ter detalhes como nós, adultos, poderíamos ter numa relação, numa forma de aproximação. A forma dela narrar é muito clara, né? Por menor que ela seja, ela vai poder descrever e narrar da maneira dela, mas você vai poder identificar que é uma criança, não foi um adulto que intuitiu, porque a gente não consegue ter a espontaneidade que ela tem na hora da narrativa. Uhum. Né? Ok, você deu uma dica muito interessante aí, a gente tinha conversado também terça-feira. Idade da razão. Quando que a criança começa a perder a inocência? Então, o ideal é que nunca, né?
80, 90 anos, continuar inocente seria ótimo. Mas, gente, vamos lá. Na justiça, quando que a criança começa a idade da razão? Então, eu vou fazer outra brincadeira, que é o Alexandre assinando embaixo, então não é a doutora Patrícia, é o Alexandre, então, né, como está aberto, então, vamos lá. Para alguns, a criança com 21 anos, ela não é imputável se ela estuprar, matar e roubar. Mas com 6, 7, 5 anos, ela pode optar por sexo, qual sexo que ela vai ter quando crescer. Então, é meio contraditório essa interpretação pela mente de alguns. A Constituição diz 12 anos. Dentro do judaísmo, né, nós estamos com uma formação greco-judaica, né, romana-judaica, de relação religiosa. Do judaísmo, com 13 anos, o menino vai até... Antes já foi treinado pelo rabino a vida toda. Quando chega a 13 anos, ele vai lá para fazer a leitura da Torá. A partir daquele momento, a sociedade sabe que ele aprendeu a ler. Então, ele que responde. A partir daquele momento, ele é considerado imputável. Dentro das culturas tupis, que é uma coisa legal, nós conversamos aquele dia, uma criança até os 12 anos, ela pode fazer tudo, Patrícia. Eu vi um caso de uma mãe que estava cozendo uma carne, a criança foi lá, pegou na panela e jogou. A mãe foi lá, lavou e colocou na panela. A criança foi lá e jogou. 4 vezes a mãe foi lá. Tá, até os 12 anos ela pode subir na cabeça do pajé. Quando chegam 12 anos, se reúne todos na tribo com uma varinha de marmelo. A criança entra na cabana e ela apanha. Quando ela sair de lá, nunca mais ela pode fazer nada errado, porque chegou a idade do juízo. Lógico que eu não defendo isso. 12 anos, né? Lógico que eu não defendo isso. Mas a compreensão do que ela é imputável e daquilo que ela ainda é ingênua, vai muito. A Constituição diz 12 anos. Mas eu já vi crianças com 15, 16 anos ingênuas. E eu já vi crianças com 10 anos já tomada pela malícia que foi ensinada por adultos. Então não é a idade, mas é o quanto essa criança ela foi, vamos dizer assim, ela foi destruída na sua juventude, né? E aí é uma coisa muito, a gente também se colocar no lugar da criança. Então você olha, às vezes um menino de 14 anos, você fala, cara, criminoso, tal, mas peraí, cara, o que esse moleque passou? Qual que é a idade mental dele? Qual que é a idade emocional dessa criança? Né? Assim como também você pode pegar alguns exemplos, não vou citar nomes para não me comprometer, alguns exemplos da mídia, que você vê que o cara com 14 anos já matou 4, 5 pais de família e ele é recuperável. Mas tem muita gente que entra nessa vida e ela entra de gaiato, né? Então, vamos calcular assim, 12 anos, até 12 anos eu entendo que o Estado não pode permitir que essa criança, em hipótese alguma, seja molestada. A partir de 14 também, mas até 12 anos, pelo menos, ela... depois disso, pelo menos, ela pode começar a tentar se defender, né? Certo. Ok. Traumas. Não caiu o sistema. Não caiu. Vamos falar sobre traumas. E já que você está falando sobre a idade da razão, esse caso, se Deus ainda me ajudar, que eu entre em algum grupo de estudo jurídico, eu gostaria de conhecer esse menino e tentar recuperá-lo. Lembra do caso da Raíssa Eloá Camparelli? Sim, lembro. O nome do menino, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Esse caso é emblemático, bem emblemático. Eu, no começo da pandemia, deu uma parada no escritório, aí eu falei, eu não vou ficar sem fazer nada não, eu vou começar a estudar as mortes que estão tendo, e eu quero ver o que tem o feminicídio, o filicídio,
o que está acontecendo, né? Para entender e desmistificar essa coisa de que um feminicídio está ocorrendo e não ter o que fazer. Tem sim. E a saída se chama medida protetiva. Entendeu? Tem que dar medida protetiva quando a criança está sofrendo abuso, quando a mulher está sendo agredida em casa. A medida protetiva é o remédio, não tem outro. Aliás, eu tenho lido a respeito que os países que se interessam pelas crianças, eles dão visitas assistidas quando elas estão em risco, não cortam o vínculo da criança com o pai, quando é de baixa periculosidade o que ocorre, mas dão visita assistida. Bem, eu não tenho aqui o nome do menino, mas o que aconteceu com esse menino foi o seguinte: antes dele matar a Raíssa, os pais deles já eram um casal bastante problemático, tá? Ocorria a solta violência doméstica dentro de casa. O menino via o pai batendo na mãe, tá? Razão disso que a mãe pediu o divórcio. Só que esse pai tinha a guarda compartilhada. E aí, primeira lição, a justiça entende que mau marido, bom pai. Não. Quem bate na mãe do filho não é um bom pai, porque a criança sente. Tem que ter um respeito em todas as partes. Assim como a mãe também bater no pai, destratar do pai, xingar o pai também na frente dos filhos, também não sou a favor, não. Acho que tem que ter respeito mútuo das duas partes. Mas no caso desse menino, ele via uma agressão física também ocorrendo. Em guarda compartilhada, esse menino na casa do pai sofre também com violência, inclusive física. E a mãe denuncia isso para a justiça. E a justiça não dá medida protetiva e continua dando guarda compartilhada desse menino com esse pai. Esse menino começa a ficar completamente revoltado, rebelde, e desforra na escola. Inclusive, eu tenho filmagens da época, da reportagem, onde o pessoal da Record vai na escola e conta que ele, por várias vezes, recebeu suspensão porque ele destruiu o patrimônio da escola, brigava com os colegas, ao ponto de a mãe perder a guarda e o menino ser internado, tá? Ser internado em órgão público. Esse menino fica nesses órgãos públicos durante 3 meses, essa mãe consegue de volta a guarda, né? Muda de lugar, e agora esse menino, nesse contexto de nova vizinhança, conhece a Raíssa. Raíssa, ela tinha um probleminha, não era uma menina assim 100% normal, ela tinha uma certa deficiência. E então esse menino, aproveitando inclusive da vulnerabilidade dela, leva ela num parque lá na Anhanguera, né? E reproduz nela exatamente o que ele viu que o pai fazia com a mãe. Puxa. Amarra ela na árvore, bate nela com pau, né? E depois estupra ela e mata. O que aconteceu agora? Esse menino é levado à justiça e a justiça condena ele à prisão. Ele foi condenado à prisão e hoje ele está aí no antigo FEBEM, eu nem sei como hoje chama. Fundação Casa. Então, eu particularmente, se eu fosse convidada para participar de um grupo de estudo jurídico, eu gostaria de conhecer esse menino na Fundação Casa e tentar recuperá-lo. Porque esse menino ele foi punido várias vezes pela justiça. Na medida em que ele sofreu violência doméstica e não foi acolhido, na medida em que deu guarda compartilhada, ele continua sofrendo essa agressão física do pai, né? Ele reproduz toda a raiva, toda a fúria na escola e provavelmente também não encontrou professores que se preocupassem em poder ajudá-lo, mas de continuar punindo, né, por ser agressivo, por depredar a escola, por provavelmente atrapalhar as aulas. Então é melhor a gente colocar esse menino fora da escola do que ter um mau elemento atrapalhando todo mundo, né? E por fim, agora esse menino mata essa menina, reproduzindo toda a consequência do que ele sofreu quando criança. Enfim,
a justiça, para se livrar de um mau elemento, joga ele agora na Fundação Casa. Quando ele fizer 18 anos, ele vai sair, não, eu acho que talvez até pior, sem dúvida. Dependendo, né, de como que for o trato. Alguns, eu tive a experiência de conhecer adultos que cresceram na Fundação Casa, são pessoas simples, mas pessoas de bem. Deus queira que esse menino se conserte, né? Mas sim. É uma porcentagem muito pequena que acontece, né? Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre como que a escola pode tratar dos traumas, né? Num contexto social tão complicado como foi desse menino, né? Então, o que eu faço como professor de sociologia, por exemplo? História também, mas especialmente sociologia, porque eu já abordei isso recentemente, há 2 anos atrás, quando eu lecionava, né? Agora a distância não dá. Mas o que me preocupa é a formação social, ou de que caminho que a sociedade está sendo guiada. Dois filósofos contemporâneos, Foucault, ele falava a respeito da coisificação humana. Você deixa de ser um ser humano para ser uma coisa, né? O Zygmunt Baldwin, eu sempre tenho problema com o alemão, então tudo bem, perdoe aqui a minha inabilidade no alemão, né? Mas ele falava a respeito da realidade líquida que nós vivemos. O que é a realidade líquida? Tudo é descartável. Então você usa o copo, joga fora, você pega o prato, joga fora, usa o carro, joga fora, usa a pessoa, o pessoal não dá para jogar fora, mas hoje se joga fora pessoas. Então, essas duas realidades, a coisificação, ou seja, a minha namorada é minha, ela é uma coisa minha, ela é minha. Não é o chamado patriarcado que gera esse tipo de situação, porque no patriarcado famoso que a esquerda gosta tanto de destruir, de tentar desenvolver, o patriarca diz o seguinte: eu sou o chefe da família, eu protejo a minha família. Então, para atingir os meus filhos e atingir a minha esposa, tem que passar por mim antes. Eu sou o homem da casa. Não é isso que causa o problema do feminicídio, por exemplo. O que causa é exatamente o inverso. Eu sou tão ruim, a minha baixa autoestima é tão baixa, que se alguém me abandonar, eu mato. Tem que ficar comigo. Então, esse sentimento de propriedade é como se fosse um cão, desculpa o termo, a terminologia, mas é um cão que tiraram o osso da boca. Então, eu sempre falo na sala, meninos, preste atenção, as meninas não são propriedade de vocês. Elas vão e vêm da maneira que elas quiserem na vida de vocês, e vocês também. Então, não é uma coisa de propriedade. Eu perdi, eu mato. Não é? Por outro lado, também elas não são descartáveis. Vidas humanas, não tem as vidas negras, né, importam. Vidas humanas são importantes, cara. Não dá para você, de repente, descartar. Não. Olha, eu não gosto da cor do olho dessa moça, então eu jogo fora. Não é assim que funciona. Ou eu não gosto da orelha desse cara, eu jogo fora. Existem responsabilidades emocionais. Então, a escola, eu não digo todas, mas a minha se preocupa com isso, né? A minha não, que eu trabalho, né? Eu já cheguei, já se preocupavam com isso, então é legal. A minha diretora e a minha coordenadora, além da outras pessoas da secretaria, são cristãs, então elas têm uma pegada muito voltada para essa ótica. Só que assim, a gente tem que trabalhar dentro da sala de aula. Ao invés de eu ficar trabalhando lá sobre o marxismo, o comunismo, ao invés de eu criar robozinhos lá que vão ser ignorantes úteis, idiotas úteis, como diriam o Lenin, né? Eu estou preocupado em criar um ser humano que se comove, que se preocupa com o mais frágil, que se preocupa com a dor do outro. A única forma, aí de novo entra aquela história,
a preocupação com a espiritualidade, com o espiritual do aluno, da criança e do adolescente. Se você mata Deus, você torna esse ser órfão dessa orfandade divina, sobra para ele apenas a razão. Aí é uma questão de buscar, né, os existencialistas aí e dizer o seguinte: Deus morreu, então, né, Deus morreu, cuida de mim, então me fez mal, eu mato, me fez mal, eu vingo. E é o contrário. Então, eu não vejo só uma política educacional, mas eu vejo uma renovação da mente da sociedade. Eu estou sonhando, você quer utopia, mas se um conseguir fazer com que o outro, e devagarzinho a gente começar a ter essa noção que é a minha atitude que vai influenciar do outro. Talvez se esse menino tivesse alguém próximo que sentasse com ele, falasse: filho, não é assim que a vida funciona. Talvez ele não tivesse as atitudes que ele tem. Só que para ele, uma mulher é propriedade, ele vai repetir os moldes. E o meu medo é esse, porque assim, eu sou filho de militar, meu pai foi sargento do exército, ele era muito mais velho do que eu, então ele tinha uma ação, entre aspas, patriarcal, e ele foi excepcional pai, excepcional mãe, porque eles deram exemplo. Chegava em casa, meu pai estava cuidando das coisas em casa. Então você vê o sargentão lá do exército brasileiro lavando panela, fazendo comida para ajudar minha mãe, lavando roupa, é muito legal. Então você tem que ter essa base. E outra coisa, seres humanos não são descartáveis. Eu sempre explico isso para os alunos. Você brigou com a namorada, brigou com uma esposa futura, não mate, trate bem. Passou 10, 15 dias, aquilo pode reverter. A pessoa fala: poxa, aquele momento estava ruim. Mas se você tratar mal, como é que você vai poder novamente se aproximar dela? Então, tudo perpassa por um valor simples, a humanidade, né? O humanismo no sentido restrito da coisa. Enquanto a sociedade continuar construindo em cima do que é material, daquilo que é apenas a força, né? Nietzsche falava muito isso, o super-homem, né? O Deus morreu, então a partir de agora eu sou o capaz de fazer tudo, então eu sou o super. E quanto mais forte eu for, não é por aí. A gente precisa humanizar esse processo, né? Então eu vejo outra coisa boa que o governo fez no passado, só que está sendo muito mal usado, que são as aulas de humanas. Né? A ideia de se ensinar sociologia, filosofia, história, é ótima, devia aumentar, igual a França, devia ter 5 aulas por semana. Só que você gastar esse tempo com coisas que não vão tornar esse ser humano mais humano, não tem sentido, entendeu? Sim. Pergunta da Karina. A Karina é uma mãe muito querida, lá do Rio de Janeiro. Você acredita que o estresse pós-traumático tem a cura? Sim, tem. É por isso que se você passar por um trauma, você tem que procurar um profissional. Né? Ninguém consegue se curar sozinho. Por que é um trauma? Trauma, na verdade, não aquele trauma que eu falei da infância, que todo mundo passa. Todo mundo passa por esses 5, e nós somos capazes hoje de tomar atitudes diante da vida, porque nós vencemos os cortes neurais lá atrás. Uhum. Né? Só que a vida toda a gente vai sofrendo traumas. Então, o que se chama de pós-traumático é depois que acontece um hecatombe na tua vida. Você perde alguém querido, você passa por um divórcio, perde o emprego, perde o pai, a mãe. Então, sim, você pode buscar ajuda? Sim, é o caminho. Ninguém vem sozinho, nós não somos uma ilha, né? Então dá sim para conseguir reconstruir a vida, ter uma vida normal. Mesmo nesse caso de estupro, né, eu já conheci pessoas, mulheres e homens que passaram por abuso e que têm uma vida normal hoje. São pais e mães de família, ou não, optaram por não ter um casamento, mas são felizes. E aí é que é a grande coisa. Dá para você entender que você não é culpado, que se passou por isso. A culpa não é sua, a criança, a adolescente não é sua. Você não fez nada para pedir isso.
né? Não é culpa da criança. E, a partir desse princípio, o profissional vai trabalhar com o indivíduo e vai encontrar o caminho, sim. Né? Se Deus quiser, muito facilmente, às vezes. Eu queria deixar registrado aqui que a Regina saiu da sala, mas mandou um abraço para a gente, pediu para saudar. Legal. Que ela vai querer depois assistir. Né? Legal. Um beijo para a Regina, então. É isso aí. Alexandre, quero agradecer você por você ter dispensado uma parte do seu tempo para a gente conversar. Eu sei que muitas mães que estão aqui, muitas mulheres, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, são pessoas que estão passando por problemas sérios, que a escola colaborou, né, dando a sua participação na denúncia, e que estamos com problema, inclusive na justiça, para eles entenderem a responsabilidade e a importância que a escola tem, apesar de toda a mídia falar que a escola é a segunda casa, né, é a segunda casa das crianças e que elas reproduzem na escola o que elas passam e que a escola tem o dever de denunciar, mas na hora que chega na hora da sentença ainda nós temos problema sério para a justiça entender isso daí. Deixa eu ver, a Karina escreveu assim, marcados pela violência se o sistema não permite, através da lei de alienação parental. E, Alexandre, eu gostaria de terminar de uma forma diferente, matando a saudade do pastor Alexandre, né? Bom, cadê ele? Cadê? Gostaria que a gente terminasse essa live com você orando, né? A gente debateu coisas muito sérias hoje e que eu entendo que só a intervenção de Deus no Brasil, na justiça. Eu gostei muito quando o presidente Bolsonaro falou que ele quer colocar uma pessoa de Deus no STF, né? O André Mendonça. Boa. E que toda segunda-feira de manhã, antes de começar as atividades do STF, que fizesse oração, porque o STF precisa de Deus. E eu vou mais além, a justiça hoje brasileira precisa de Deus, né? E eu gostaria da gente terminar essa live com você orando, pedindo a Deus, né? A misericórdia dele nesse assunto da criança, né? Na justiça, né? E que a gente possa realmente, a cada dia, fazer o trabalho de formiguinha, né? De conscientização. Verdade. Né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, apanhando, mas vamos conseguir. Né? Afinal de contas, nós somos criados para não sermos covardes. Né? A palavra de Deus diz que aquele que volta para trás, Deus não se alegra. Né? Ele não se alegra com aqueles que retrocedem. Né? Então, exato. Pelo menos nós somos soldados que não vamos retroceder e vamos prosseguir olhando para o alvo. Né? As crianças são do reino do céu. Né? E é interessante que como as crianças, Jesus disse que a elas pertencem o reino do céu, na medida que se fala que criança mente, então o reino do céu, consequentemente, seria um reino de mentira? Né? Se a gente começar a pensar o que está por detrás de tudo isso daqui, a gente vai chegar a uma conclusão que, indiretamente, é uma forma de quebrar conceitos cristãos que a gente tem. Né? Sim, sem dúvida. E Jesus, no momento da Bíblia, no meio da bagunça lá, chega as crianças perto dele, os discípulos se sentem incomodados com a presença delas e querem tirar elas, porque, afinal de contas, é Jesus, né? Aí Jesus chega para lá nos discípulos e fala, não, deixa elas aqui comigo, né? Deixa vir a mim e os pequeninos, porque delas são o reino do céu. E agora, em pleno século XXI, né, tem aí o Richard Gardner, que vem com esse discurso dizendo de que criança mente, né, que uma forma de você poder mostrar falsas denúncias é a história de José com a mulher de Potifar, deturpando a Bíblia para as suas conveniências, né? E então a gente que tem a mente de Cristo, que não é bobo, que a gente enxerga lá na frente onde eles querem chegar, né? São coisas que eles vão minando bases fundamentais, colunas do cristianismo que não tem questionamento, não tem o que se questionar. A criança não mente, abaixo da idade da razão, a criança ela é inocente, e essa inocência que Jesus quer da gente para entrar no reino dos céus,
sem essa contaminação que hoje o mundo está, né? E jamais a gente pode admitir que em casos tão sérios como esse, inclusive há uma pesquisa nos Estados Unidos que fizeram com crianças que eles queriam induzir uma resposta com elas, então trazem elas, 5 crianças eles trazem para dentro do consultório e falam assim, olha, teu pai me contou que você foi no shopping, antes delas entrarem, elas viram os pais entrar, então na cabeça delas, os pais entraram para contar a história delas. Então os pais saem e então entram as crianças. Então esses pesquisadores falam assim, olha, os pais de vocês contaram que vocês foram no shopping e vocês se perderam e vocês foram abusadas. Nenhuma criança contou na história delas, se divertir. Elas falam que realmente eu me perdi, eu me diverti, mas quando falam do abuso, elas falam, não me lembro do abuso. Quer dizer, demonstra que coisas sérias desse tipo, se tivesse acontecido, elas falariam, mas se não aconteceu, elas não falariam, né? E as outras 5 crianças que entram na sala e eles não falam do abuso, nenhuma delas também reproduzem do abuso e contam normalmente que se divertiram. Então não existe essa coisa de falsas memórias, de implantação de falsas memórias. Né? Patrícia, Jesus falou que a boca fala que o coração está cheio. Uhum. Como que uma criança vai estar cheio o coração dela de sensualidade se ela não tem acesso? Pois é. Se você pegar uma criança com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, com 9 anos já tudo bem, o menino já é mais espertinho e tal, mas com 6, 7, 8, 9, uma menina e tal, ela não vai ter nenhuma noção de sensualidade. Uhum. Se ela for bem cuidada pela família, ela não vai estar assistindo um filme pornô, vai estar escolhendo, tem faixa etária na TV, então ela não vai, embora os desenhos hoje são exatamente uma coisa que a gente não falou, mas o que a gente tenta fazer na escola, os desenhos animados na TV, em pleno dia, desfazem, né? Então é complicado isso, mas por mais que esses desenhos animados, eu estou dizendo de coisas sérias, eu assisti algumas vezes aqui nesse começo de pandemia e eu fiquei assustado. Uhum. Desenho da DC, da Disney, e eu não sou tão sem noção a ponto de falar uma coisa que eu não estou vendo. Uhum. Crianças recebendo conselhos horríveis, como, por exemplo, não obedecer pai e mãe, e outras coisas desse tipo. Mas tudo bem, vamos lá, seguir o nosso raciocínio aqui. Mas a criança, ela não inventa, o mundo dela é aquilo que ele vive. Não tem como ela inventar uma coisa, né? Se a criança ela convive com aquilo, ela vai contar aquilo, ela não vai inventar, ela não tem essa capacidade, né? Se eu pedir para você... Né? Capacidade cognitiva, se eu pedir para você inventar um planeta, você consegue. Agora a criança não consegue. Ela só vai falar daquilo que ela viveu, que ela conhece, que está ali, do dia a dia dela. Então ela não vai falar de uma relação sexual que ela nunca teve, ela não sabe nem o que é isso. Ela vê na televisão para ela, entendeu? Ela não vai ter essa noção que nós, adultos, temos. Então, um período dela é quase que impossível dela inventar. E aí entra aquela história, se a mãe ou o pai ensinou, as palavras que ela vai falar são palavras do pai, dá para notar muito claramente, né? Não tem como fugir disso, né? Mas enfim. Mas é um discurso muito... A nossa luta é brava. Né? É um discurso muito comprido para elas decorarem e reproduzir, né? É um discurso muito comprido, com riquezas de detalhes muito específicos para elas decorar. Exato. Que trabalhamos na igreja para fazer as crianças decorar um versículo da Bíblia. É um sufoco. Demora. Agora, imagina a criança decorar um discurso, né, de uma relação sexual. E a criança sustentar isso, porque ela vai ter um desgaste. Você vai olhar no rosto dela e falar, cara, isso não é verdade. A criança, ela não tem... O que a gente esquece, às vezes, que criança não é ator. Se você pegar um ator que trabalha na Globo ou em Hollywood e tal, e colocar, ela é criança. Ela vai representar aquilo que é real na vida dela. Ela não vai conseguir representar uma coisa que ela nunca viu. Ainda mais uma criança que não tem talento artístico. Ela vai ser criança, né? O gênero dela é criança, então ela vai ser aquilo, não tem o que fazer, né? Então a responsabilidade de quem ouve, aí é o ouvido de quem tem autoridade para intervir, né? Aí a sensibilidade de alguém que realmente se compadece da criança.
E a gente vive no país uma crise em todas as instâncias de judiciário, nesse aspecto, né? Então é muito complicado, a gente tem que pedir muito a Deus para abençoar o Brasil, mas abençoar também a justiça. Porque um país iníquo começa a se mostrar pelo juiz, os juízes que se tornam iníquos. Nada contra o STF, ninguém vai me processar, ninguém vai me prender, mas também aí, em relação a eles, né? A gente pega em várias circunstâncias, em vários aspectos. Eu já tive, em algumas vezes, como testemunha em um caso, pelo menos 2, e o juiz foi extremamente justo, extremamente honesto, né? E tanto a pessoa que foi penalizada, que sofreu a pena, quanto aquela que era vítima, saíram de lá satisfeitas, porque a justiça, ela ilumina os olhos. Né? Até quem estava errado, no caso, teve que pagar a pena dele, mas saiu feliz, porque ele falou, puxa, pelo menos foi justo. Quando se inverte esse processo, ninguém consegue a paz depois de um julgamento injusto, né? Ainda mais uma criança, uma família, né, uma estrutura. Mas é isso. Alexandre, obrigada, viu? Você foi... Eu que agradeço. Não foge não, nós vamos lá no Niceia ainda, hein? Você tem que passar o telefone dela. Eu tenho que passar sim. Mas Deus abençoe bastante o seu trabalho, a sua escola, os diretores lá. Deus abençoe. Precisando da gente aqui como advogada, estamos à disposição. Poxa, obrigado. Né? Boa. E vamos orar. Por favor, Alexandre. Vamos sim. Vamos lá. Deus, muito obrigado pelo momento de reflexão, da profundidade de entendermos a importância da inocência, da ingenuidade da criança, da necessidade de protegê-las. Elas são o futuro. Não é à toa que o Senhor afirma categoricamente que das tais ao reino dos céus. Então eu peço a Deus que o Senhor permaneça e mantenha, ó Deus, que elas possam manter esse dom de ser criança, de poder crescer, de poder ser protegida. E nós oramos pelo nosso país, vivemos um momento tão complicado, tão difícil, mas acreditamos que o Senhor é a resposta para todas essas coisas, por todas as lutas. Eu peço que o Senhor derrame o seu poder em Brasília, derrame seu poder aqui na capital paulista, porque vivemos também frutos desse governo. Então eu peço que o Senhor abençoe os governantes, que o Senhor proteja-os, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor quebrante os corações deles, para que eles possam expressar cada dia mais a tua vontade. Sabemos que o Senhor é aquele que endurece, é aquele que é capaz de quebrantar os corações. Então, assim como o Senhor fez no Egito, com o faraó, ó Deus, nós pedimos pelo nosso Brasil. Ó Deus, bendita a nação cujo teu nome, como o Senhor é o Senhor dessa nação. Então pedimos pelo Brasil, nós amamos esse lugar que o Senhor nos plantou aqui, pedimos que o Senhor derrame grandemente o teu poder, o teu Espírito Santo. Peço que o Senhor abençoe as pessoas que participaram aqui até o final, aquelas que participaram parte da live, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor use a cada um de nós como instrumentos na tua mão. Eu peço agradecido. É muito bom voltar aos teus braços como teu servo, e eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos guarde em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Você também, Patrícia, um beijo. Com a gente. Bispo Salvador, um prazer enorme o senhor aqui conosco, viu? Deus abençoe, saudades do senhor. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.